Hola, bienvenido a todos y vamos nosotros para más una clase de espanhol. Eu, professor René Moreira, com ustedes. E a nossa aula de hoje é a aula de número 10. Objeto do conhecimento, el pretérito imperfecto. Marcadores temporales usados com el pretérito imperfecto. Detalhamento. Conjugação de verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito e uso de marcadores temporais. Então, vamos à nossa aula. Que lugar maravilhoso este, não? Mira, que bonito. Playa, playa, edifícios. Nosotros estamos aqui justamente em Acapulco, México. A cidade de Acapulco, pessoal, fica no México, né? E aí nós falamos Acapulco, México. Sim? E veja que visual bonito, que paisagem linda, né? Paisagem litorânea, com esse mar, esta praia, esta areia, tudo de bom, né? Então, vejam aqui, em cima, el pretérito imperfecto, verbos regulares e irregulares. É o que nós vamos estudar agora, tá? Vamos aos exemplos. Aqui nós começamos com essa primeira frase, esse primeiro exemplo. Recuerdo que sempre tomávamos juntos um sabrosíssimo chocolate caliente. Aqui nós temos um casal, né? Não sei, um casal de casados, né? De amigos, não sei, né? Mas eles estão dizendo que eles se lembram. Recuerdo é se lembrar que sempre nós, né, tomávamos juntos um chocolate quente delicioso, né? Eu só peço que vocês observem o verbo aqui, tomávamos. Não vou analisar ele nesse momento, mas eu peço a observação de vocês. Recuerdo que sempre tomávamos juntos, e aí se vai. Vamos para mais um exemplo? Desde lo alto de los cerros veía allá abajo el tan hermoso lago. Que bonito, né? Olha que imagem linda essa, pessoal. Que imagem, né? Nós temos aqui, seguramente pode ser no sul do Chile, da Argentina, né? E na voz desse muchacho, esse rapaz que está aí, observando lá de cima, sentado aí numa pedra, né? E ele termina falando, dizendo essa mensagem. Desde lo alto de los cerros. O que é cerros, professor? São montes, montanhas, montes, né, altos ou muito altos, não importa. Cerro, em espanhol, quer dizer isso, um monte. Desde lo alto de los cerros, veía allá abaixo, ele via lá embaixo, el tan hermoso lago. O lago, né? Ou a lagoa, sei lá, lindíssima. Hermoso quer dizer bonito, lindo, né? Mas eu peço que vocês tenham a atenção voltada para esse verbo, por favor. Veía, tá? Não vou analisá-lo, mas já fica a dica aí, observem bem. Mais um exemplo aqui de uma senhora de idade, de cabelos brancos. Sabe como diz cabelos brancos no espanhol? Las canas, que a gente tem que respeitar muito, né? A terceira idade. Vamos à frase. Uma tia minha escrevia as cartas à mano por aquelas épocas. Né? No passado, hoje nós utilizamos o WhatsApp, né? o Facebook, sei lá, e-mail, mas naquele tempo, olha, as mensagens para ser enviadas eram escritas à mão, as famosas cartas, né? E aí, veja, uma tia minha escrevia as cartas à mano. Aqui até rimou, né? Tia minha escrevia, né? Peço a atenção de vocês para esse verbo aqui. Escrevia. Observem bem. E a senhora aqui, bastante respeito à terceira idade, né? Mais uma frase para finalizarmos este momento dos exemplos frasais. Olha que imagem linda, né? Vocês conhecem esse instrumento? Algunas bolivianas tenían y todavía tienen la costumbre de tocar la zampoña. Exatamente. O nome desse instrumento musical dos povos quechuas, dos equatorianos, peruanos, bolivianos, chilenos também,
né, se chama sampoña, certo? E é muito bonito o som que sai daí, né, ao ser tocado. Mas vejam, algumas bolivianas tinham e todavia têm. Tanto elas tinham no passado, como elas continuam tendo, né? La costumbre de tocar la sampoña, o costume de tocar esse instrumento aí, né? Atenção, atenção para este verbo aqui. Por favor, observem bem esse verbo, teniam, tá? Sempre eu pedi para vocês observarem a imagem, né? Valorizar esta imagem dessa boliviana, ok? Então, é isso que eu peço a vocês. Bastante atenção e sempre estar ali fixo, o olhar para entender bem, ok? Gostaria agora que vocês observassem. Agora nós vamos ouvir, né? Mas não só ouvir, nós vamos ver e analisar. Eu trouxe aqui um conto para vocês, certo? É uma narração e vai ser legendado. Os verbos que eu quero a atenção de vocês, eles estarão todos destacados. Vamos ouvir aqui comigo. Cuán maravillosos eran aquellos tiempos. Cuando era niña, tenía el pelo muy rizado y era un poco tímida. Mi familia y yo vivíamos en una casa pequeña, pero muy bonita. Tenía unas ventanas muy grandes y estaba pintada de color azul. A menudo, cada sábado íbamos a casa de mis abuelos y siempre invitaba a mi amiga más amiga a ir conmigo, lo que su mamita a veces la liberaba. Mi abuela siempre leía muchos cuentos para mí y cocinaba macarrones porque sabía que era mi comida favorita. Después de comer, mi hermano y yo jugábamos en el jardín hasta que era de noche. Me encantaba todos los años visitar a mis abuelos cuando era pequeña. E aí, perceberam, gostaram dessa narração? Na voz de uma peruana, certo? Na voz de uma peruana, amiga, e ela trouxe aqui para nós uma narração linda, belíssima, né? Naqueles tempos, está contando um fato do passado, que ela se lembrava quando era criança na casa da vovó. E a vovó, ela diz, cocinaba, ela fala aqui com a amiguinha dela, né? Rogávamos, ou seja, brincávamos. Né? Ela diz que era muito placentero, era muito bom, era... Olha o verbo aí. Vocês perceberam os verbos destacados? São vários verbos, né? Tenia, ela utiliza vários verbos aí. Eu apresentei para vocês a narração e os verbos destacados para vocês verem o emprego do verbo no pretérito imperfeito do indicativo. E é justamente sobre esse tempo verbal, ok, que nós vamos ver aqui alguns verbos, começando pelos regulares, para entender bem. Só para dizer aqui claramente para vocês que os verbos no pretérito imperfeito, eles sempre se remontam ao passado. Este, seguramente, é o primeiro tempo, praticamente, é o primeiro tempo verbal que nós ouvimos, desde que somos crianças, né? Escutando nossa mãe contar uma história, nossas tias, nossos avós, a contarem histórias, piadas, um conto. Sempre que vamos fazer uso de uma história, de um conto, de uma narração, geralmente o verbo que nós usamos, o tempo verbal que utilizamos é o pretérito imperfeito, tá certo? É da contagem das histórias. Vamos então ver esse verbo aqui conjugado. Vamos comigo. El pretérito imperfecto de indicativo, verbos regulares en AR. Nós sabemos que os verbos, eles terminam em 3 conjugações, não é isso? AR, ER e R. Na língua portuguesa ainda existem aqueles que terminam em OR, né? Mas eles pegam carona no ER. Na língua espanhola, não tem isso. Todos têm que terminar em AR, ER ou IR. Fica mais fácil para a gente aprender, né? Nós temos aqui inicialmente o verbo cocinar. Foi até utilizado na narração, não é isso? Que a vovó, ela cocinava macarrones. Não é isso? É o verbo cozinhar, pessoal, fazer comida, cozinhar. Aí, então, como é que fica essa conjugação, professor? Muito fácil.
Nós temos aqui eu, tu e ele, que são as três pessoas do singular. E nós temos aqui depois, ó, nosotros, vosotros e ellos, que são as três pessoas do plural. Não é isso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vamos conjugar então. Eu, falamos, eu cocinaba, tu cocinabas, ele cocinaba. Nosotros cocinábamos, vosotros cocinabais e eles cocinaban. Percebe? É muito parecido com o português, né? Vamos lá no português. Eu cozinhava. Olha, essa terminaçãozinha aqui da língua portuguesa, eu cozinhava, essa terminação, na língua espanhola, vai virar isso aqui, ó. Aba, A-B-A. E aí o ABA é em todos, né? Ó. Abas, aba, abamos, abais, aban. Essa terminação verbal, quando o verbo está conjugado, como é que nós chamamos isso? Desinências. No espanhol também, desinências, ok? Essa é a desinência do pretérito imperfeito da indicativo. Bom, se eu já sei a desinência, ok? Eu vou juntar essa desinência à raiz verbal. Tirando a terminação do verbo cocinar, a terminação é essa aqui, ó, AR, né? O que nós temos aí de raiz? C-O-C-I-N, cocin. Né? E cocin está presente em todos os tempos verbais, em todas as flexões, né? Ó, cocin. Né? Aí você acrescenta a raiz, nós acrescentamos a desinência, aba, abas, até o final, aban. Então, como é que vai ficar o verbo viajar, que em português é o verbo viajar? Fácil. A terminação é AR, então qual é a raiz desse verbo? Biar, até o J. Essa é a raiz. A raiz, ela vai... O verbo não é regular, então a raiz nunca vai mudar. Ela se repete até o final. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar justamente a desinência do verbo. Esse ava da língua portuguesa, que no espanhol vai ser aba. Então, eu viajava no espanhol, yo viajaba, tu viajabas, él viajaba, nosotros viajábamos, ó, viajábamos, vosotros, tem um acento bem aqui, viajábamos, aqui. Ellos, vosotros viajabais, e ellos viajaban. Não é assim que nós fazemos, pessoal? Pronto, está conjugado aí o primeiro verbo, né, viajar, da primeira conjugação AR. Vamos para a segunda terminação verbal? Nós temos alguns exemplos. Assim como o verbo cocinar e viajar, hablar, trabalhar, sonhar, arreglar, besar, ajudar, todos terminam em AR. Agora sim, verbos da segunda conjugação ER. Veja, tirando o ER, né, que é a terminação, o que sobra é o quê? A raiz. T-E-J, que no espanhol nós falamos ter. O J tem esse som gutural, né? Percebam que a raiz, como ele é regular, está presente aqui, ó, em todas as pessoas, não é isso? Então, como é que eu digo? O verbo terrer em português é o verbo tecer. Tecer, fazer roupas fazer tecidos a partir das linhas, dos fios, né? Então, como que eu vou dizer eu tecia? No espanhol, yo teria. Muy bien, tú tejías, él tejía, nosotros tejíamos, vosotros tejíais, ellos tejían. Se você observar, é parecido com o português. Vamos para o verbo beber, que aí vocês vão entender muito mais. Tirando a terminação do verbo, o que vai sobrar para nós? A raiz. A raiz do verbo beber é beb. B é B. Se repete aqui, ó, em todas as pessoas. E o que nós vamos ter agora? Vamos colocar essas desinências lá. Né? Em português, eu bebia. Na língua espanhola, yo bebia. Olha aí a desinência. Né? Yo teria, yo bebia, tu bebias, él bebia, nosotros bebíamos, vosotros bebíais e ellos bebiam. Muito parecido com o português esse, né? Lembrando que o ellos
Sempre termina com N, tá, pessoal? Não é com M não, como no português. Não é fácil? Então, no português também termina em ia, só não recebe o acento, mas na língua espanhola esse ia é acentuado. Essa terminação verbal, aliás, nós temos alguns exemplos a partir desses dois verbos. É o caso do verbo vender, comer, aprender, beber, correr, someter, someter-se, todos são verbos regulares e são conjugados como verbo ter, beber, ok? Agora, os verbos da terceira conjugação, né? Esses daqui, eles pegam carona com as mesmas desinências dos verbos da segunda conjugação. É super fácil, né? Veja, o verbo receber. Tirando a terminação, qual é a raiz do verbo? Recebe. Começa no R e termina no B. Está aqui, ó. Recebe, recebe. Né? E aí vai até a última pessoa. E o que é que se acrescenta a ele? A terminação. Se acrescenta a raiz, quer dizer, a ela, a raiz, a terminação. A terminação da terceira conjugação é a mesma da segunda, como você viu lá o verbo beber, que nós conjugamos, né? Ia, ias, ia. No português também, pessoal, certo? Na língua portuguesa, esse verbo é o verbo receber, ele é da segunda conjugação, né? Mas vamos pensar no português, um verbo, de fato, em português, da terceira conjugação, o verbo partir, né? O menino partia o bolo. Ó, ia, partia. Né? A mesma coisa aqui, as desinências. Eu recebia tu, recebias ele, recebia nosotros, recebíamos vosotros, recebíais e eles recebiam. Tem que lembrar que o i sempre é acentuado. Então, professor, fica fácil conjugar o verbo beber. Claro, é só tirar a terminação verbal e o que sobra é o que mesmo? A raiz. O beber é o verbo morar ou viver na língua portuguesa. A raiz desse verbo é v, ou seja, bib. O V tem som de B, né? Então, a raiz, como é regular, se repete em todas as pessoas. Muito bem. E como é que fica a conjugação, então, professor? É só acrescentar agora as desinências, né? Eu morava naquela casa. Eu vivia en aquella casa. Tu vivías, él vivía, nosotros vivíamos, vosotros vivíais e eles viviam. É muito legal, né, de conjugar, pessoal? Lembrando que a terceira pessoa termina em N e não em M, como na língua portuguesa. Não é super fácil? É legal de trabalhar, de conjugar, não tem complicação de forma alguma, ok? O que vocês percebem aí é que esses verbos da primeira conjugação, da primeira, da segunda e da terceira conjugação, a R e a RR, todos eles são regulares. Então, o que é que nós percebemos? Que a raiz ela se repetiu, não mudou, não teve nenhuma alteração. Claro, nós temos que começar pelos mais fáceis. E aí começamos pelos verbos regulares. E aí percebemos também, enquanto conjugávamos, que esse tempo verbal é muito utilizado por nós no dia a dia, na língua portuguesa, para a gente narrar, contar uma história. Vocês perceberam agora? E também na língua espanhola, no mundo hispânico, é um tempo verbal altamente utilizado nas narrações, nas contações de história, tudo mais. A exemplo do verbo receber e do verbo beber, da terceira conjugação, outros verbos também se conjugam como eles. São esses verbos aqui, vamos lá comigo. O verbo abatir, o verbo aburrir, o verbo sofrer, compartir, que é compartilhar em português, subir, latir e tantos outros verbos mais, ok? Todos seguem o mesmo exemplo, digamos, do verbo beber, ok? Pessoal, trouxe aqui para vocês alguns verbos que são considerados irregulares na língua espanhola, ok? Mas eles são considerados, por exemplo, o verbo rogar. Rogar é pedir, é pedir demais, né? É clamar por aquilo. Quando a gente conjuga o verbo rogar na língua, no presente, nós falamos assim, ruego. Percebe, ó? Yo ruego, aqui no presente, ok? Você percebe automaticamente que esse O se transforma em we. Se teve mudança na raiz, claro que o verbo é irregular. Da mesma forma, o verbo volver. Como que a gente conjuga volver? Assim, ó. Yo
vuelvo. Percebe que o O de volver se transformou em UE? O verbo oír, eu vou colocar aqui embaixo. Oír fica assim, ó, oigo. O que foi que entrou aí, professor? O verbo oír? Porque a letra G, ela está fazendo parte aqui da raiz do verbo. Logo, ele é irregular. E muitos outros verbos irregulares na língua espanhola, quando chegam nesse tempo verbal aqui, pretérito imperfeito de indicativo, esses verbos que antes eles eram irregulares, eles passam a ser conjugados de acordo com os verbos regulares. Não muda em nada. É melhor para nós aprendermos, né? Aqui está só o exemplo do Joe, só o exemplo do Joe. Olha a terminaçãozinha dele, aba. Vocês lembram quando nós conjugamos lá o verbo cocinar? Joe cocinaba, não é isso? Então, você percebe que a desinência é a mesma, ok? A raiz também não teve alteração. Olha que interessante, né? Então, é um tempo verbal que não tem problema para verbos irregulares. Então, observe agora comigo e vamos conjugar total o verbo rogar. Yo rogaba, tú rogabas, él rogaba, nosotros rogábamos, vosotros rogabais e ellos rogaban. Exatamente. Percebeu? A raiz está aí e a desinência não teve nenhuma mudança. Professor, aqui foi rogar. Como é que vai ficar, então, o verbo volver? Vocês lembram que o verbo da segunda terminação, nós conjugamos com ia, ias, ia. O volver também, que é da segunda terminação, é R. Então, como que vai ficar? Yo volvía, tú volvías, él volvía, nosotros volvíamos, vosotros volvíais, ellos volvían, que é o verbo voltar, né? Eu voltava. Ótimo. E o verbo oír? Oír é o verbo ouvir ou escutar, né? No português eu digo eu ouvia. Na língua espanhola, a mesma coisa. A terminação vai ser pega carona, né? A terceira conjugação pega carona aqui, ó. Então, eu ouvia. No espanhol, yo oía. Olha aí que legal, pessoal. Tu oías, él oía, nosotros oíamos, vosotros oíais e eles oíam. É isso aí. Vamos adelante, porque temos aqui algumas explicações. Los demás verbos irregulares, excepto 3 de ellos, vamos já ver esses 3 aqui, siguen esos modelos con las mismas desinências de los verbos regulares e sin alterar a raiz verbal. Qualquer outro verbo irregular vai seguir sem alterar a raiz com essas desinências numa boa. Agora, esses 3 aqui não, tem mudança. E eu peço que vocês observem bem esses 3 verbos. Vamos comigo. El pretérito imperfecto de indicativo, verbos irregulares. Solamente estes 3 verbos irregulares têm conjugação diferenciada. Que verbos são esses, professor? Esses aqui. O verbo ser, ver, ir. Somente esses 3 na língua espanhola, eles vão ter a conjugação diferenciada dos demais. Só esses 3. Nesse tempo verbal, que é o pretérito imperfeito do indicativo na língua espanhola. Então, vamos conjugar o verbo ser. Ok, professor. Né? No português, como que nós conjugamos o verbo ser da língua portuguesa no pretérito imperfeito? Eu era. Era uma vez, não é isso? No espanhol, pessoal, vai ser praticamente a mesma coisa. Yo era. Tu eras. Él era. Nosotros éramos. Vosotros erais. E ellos eram. Eles eram. É assim que se conjuga. Não é interessante isso? É dessa forma que se conjuga o verbo ser na língua espanhola, ok? O verbo ser na língua espanhola. Muy bien! Muito parecido com o português, né, pessoal? Agora, o que é que vocês percebem? Só a terceira pessoa do plural, ó, que é um N de navio, porque no espanhol não se termina em M, tá bom? E a pronúncia, né, que ninguém diz era. No espanhol, era, eras, era, ok? Vamos para o verbo ver.
Muito bem, professor. O verbo ver, o que diz? No português, eu via, não é isso? Eu via. O verbo ver é o verbo ver. No espanhol vai ser o seguinte, yo veía. Olha aí que interessante isso. Né? Você diz, professor, mas não está terminando da mesma forma? Tem um porém aqui. Um porém. Esse é, ele não aparece na conjugação do verbo. O verbo vender, por exemplo, ó, bem, perceba esse é, por favor, vender. Yo, a raiz do verbo e depois a desinência. Yo vendia. Esse é aqui, ele não entra na flexão verbal. Só que o verbo ver, esse é da terminação, ele continua na conjugação, na flexão verbal. E por isso ele se torna um verbo cuja conjugação é diferenciada dos verbos da segunda terminação. Só por causa disso. Aí o ia, ele está lá com acento sem nenhum problema. Yo veía, vamos lá. Tu veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais e eles veíam, né? Eles viam. Bom, finalizamos agora com o verbo ir. Desculpa, perdão, o verbo ir. O verbo ir, no português, eu ia, tu ias. Olha na língua espanhola, bem diferente. Yo iba. Bem diferente, né? Tu ibas. Él iba. Nosotros íbamos. Vosotros ibais. E eles iban. Iban, é um pontinho aqui. E eles iban. Ok, pessoal? Sem nenhum problema, né? Prestem atenção aqui. O verbo ser. Observem somente aqui a explicação do verbo ser. Totalmente irregular. Em raiz e desinências. Porque onde você viu aqui o S na conjugação verbal, ele não aparece nunca, né? O S desaparece, tanto no português como no espanhol. Yo era. Ele é totalmente irregular. Vamos para o verbo ver. Aunque las desinências sean iguales a los demás verbos, la E de la terminación sigue en todas las personas. Por isso que ele se faz um verbo com uma irregularidade própria. E, por fim, o verbo ir. No há acento. Não tem acento no verbo ir, né? Só para íbamos. E para todas as pessoas, há uma B invasora em las desinências, né? Tem a letra B que aparece, ela invade e termina tornando o verbo altamente irregular, ok? Alguns marcadores... olha aqui o que nós temos para apresentar. Vamos colocar em prática. Pablito e Ana, quando eram niños, o verbo someter-se. Se sometiam muito bem às ordens de sua mamá. Legal, né? Eles se submetiam. Agora o verbo latir. Latir não é de cachorro, não. É bater, é tocar alguma coisa. Com frequência, alguém latia tanto na porta que agora está rota. Alguém bateu tanto na porta que a porta ficou quebrada. Agora o verbo ver, que é irregular, né? Nosotros veíamos uma película en el momento que nos llamara Raul, né? Víamos um filme no momento que Raul nos chamou. O verbo montar. Juancito, com frequência, montaba. É da primeira conjugação, montar? Sim. Montaba su caballito en aquellos años. Olha aqui a imagem do Juancito, né? E o verbo ajudar, es verdad que vosotros ayudabais a veces a los refugiados de la guerra, é o verbo ajudar. E, por fim, o verbo venir, na segunda pessoa do plural, né? O verbo venir, que é o verbo vir. Venias a menudo com quem a este lugar? Né? Venias com quem nesse lugar, a menudo? Geralmente, tu vinhas com quem nesse lugar, ok? É isso. Agora eu gostaria que vocês conhecessem alguns marcadores temporais utilizados com esse verbo, com esse tempo verbal. Vamos lá comigo. Los marcadores temporales usados com pretérito imperfeito. Antes, a veces, percebem aí? Antes, a veces,
casi sempre, a menudo. Acabei de fazer a leitura, a menudo, significa geralmente. Casi sempre, quase sempre, né? Com frequência, normalmente, por lo general, né? Ou geralmente, né? Todos os dias, todos os meses, todos os anos, los domingos, quando era jovem, já dá uma ideia de contar alguma coisa do passado. Quando tinha 11 anos, quando tinha 5 anos, quando era ninho, quando tinha 20 anos, referindo-se a alguma coisa do passado. Esses aqui são marcadores temporais que nos ajudam, né, a marcar a ação com esse tempo verbal lá no passado. Ok, pessoal? Finalizamos aqui o nosso assunto de hoje.